Agora, vamos passar no movimento curvilíneo, né? Um movimento que você faz em 2 ou 3 dimensões. Nesse caso, não tem jeito. Tem que utilizar grandezas vetoriais. E a grandeza posição, agora é um vetor posição. Você pega uma origem do seu sistema, o vetor posição é simplesmente aqui, o vetor OP. Qual será o vetor deslocamento? Quando você mexe, né, a posição da partícula ao longo da trajetória, okay? A gente tem como vetor deslocamento simplesmente a diferença entre os dois vetores posição. Okay? Delta E. Quando a gente faz com que o intervalo de tempo tende para zero, a gente pode definir o vetor velocidade instantânea. O vetor velocidade instantânea é o limite, né, dessa taxa de variação e vai me dar a derivada da posição em função do tempo, como a gente está acostumado. Quais são as características importantes desse vetor velocidade instantânea? Sempre a sua direção vai ser tangente à trajetória. Então, aqui, ó, tangente à trajetória. Sentido, sempre vai medir o sentido da trajetória, para onde que a partícula se move ao longo da trajetória. E a intensidade é simplesmente o módulo, né, ou a intensidade da velocidade instantânea. Da mesma forma que a velocidade é um vetor, a aceleração também, a instantânea também é um vetor. É definido como é obtido tendo que derivar a vetor velocidade em função do tempo. Qual seria a direção desse vetor aceleração? Aí que geralmente tem muitos erros. Bom, a direção você não conhece ela a priori, porque ela está relacionada a como varia o vetor velocidade. Então, você tem que pensar no vetor aceleração com a variação do vetor velocidade. Ok? Então, vetor velocidade tem que direção, sentido, intensidade. Basta uma dessas 3 características variar na velocidade para necessariamente ter uma aceleração. É nesse aí que às vezes vocês erram. Okay? Então, se o vetor velocidade muda de direção, tem aceleração. Se mudar de sentido, tem aceleração. E se mudar de intensidade, a gente sabe que tem aceleração. Bom, vamos ver agora a derivada de uma função vetorial, porque a gente viu que o vetor velocidade e o vetor aceleração são derivados de vetores. Então, a derivada de um vetor não é nada mais, nada menos que um vetor. E a gente tem algumas propriedades gerais. A derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada do produto é aquele negócio, né, que a gente está acostumado. Então, quando uma função escalar é a derivada da função em relação ao tempo, o vetor mais a função vezes a derivada do vetor, e assim por diante, produto escalar, produto vetorial. Vamos aplicar esse conhecimento a um sistema cartesiano fixo. O que quer dizer fixo? As direções dos eixos x, y, z, elas são fixas em função do tempo, com o tempo. Então, a gente descreve aqui um vetor qualquer com seus componentes, derivando aqui, vai ser a derivada dessa soma, derivada de uma soma é a soma das derivadas, aí você tem a soma das derivadas. Como esses vetores unitários são constantes do tempo, pois os eixos são fixos, a derivada temporal desses vetores é nulo. E no final das contas, a gente tem que a derivada do vetor t em função do tempo, ele corresponde simplesmente às derivadas dos componentes. Quando a gente aplica esse aí, o vetor posição para obter a velocidade e a aceleração, a gente obtém, nesse caso, de um sistema cartesiano fixo, que a velocidade corresponde simplesmente às derivadas dos componentes das posições, né? Muitas vezes utilizar também essa simbologia para simplificar a notação, né? Então, x ponto quer dizer a derivada de x em relação ao tempo, e a aceleração você faz uma derivada segundo. Aí você tem 2 pontos. Essas relações vocês conhecem muito bem. Vamos estudar agora o movimento relativo, okay? Utilizando 2 referenciais. E a gente tem um referencial fixo e um outro referencial que se move, a, x, y. O ponto importante é que ele se move em translação. Quer dizer o quê? A direção desses eixos é fixa. Bom, o que a gente quer saber? A gente quer relacionar o que um referencial V, né, a cinemática vista por um referencial, com a cinemática vista por outro referencial. Então, aqui a gente vai olhar a relação que existe entre os vetores posições visto num referencial fixo e aquele visto num referencial móvel. Bom, e a gente sabe que aqui RB é simplesmente igual a RA mais RDB em relação a. Lembrar essa relação geométrica. Derivando
equação, a gente obtém que as velocidades são relacionadas dessa forma. Então, a velocidade no ponto B, visto no referencial fixo, é igual à velocidade do ponto B em relação a A. Então, essa aí corresponde à velocidade do ponto B visto no referencial móvel, mais a velocidade entre os dois referenciais, a velocidade do ponto A. Então, basta você fazer esse desenho, escrever isso aí e derivar. E a gente tem uma relação semelhante no caso das acelerações. E aí que eu botei como observação justamente os referenciais inerciais. O que eu quis dizer aqui? A gente sabe que as leis de Newton são válidas somente em referência inercial. E com essa relação a gente vê muito bem. Por quê? Aqui a gente tem a aceleração do ponto B, quer dizer o quê? A medição da aceleração dessa partícula B, visto no referencial fixo. A de B em relação a A vai ser o quê? A medição da aceleração do ponto B, visto no referencial móvel. E você vê que essas duas acelerações não são necessariamente iguais. Okay? No caso que você tem justamente o referencial móvel que tem uma aceleração, em relação ao referencial fixo, você vai ver que essas duas relações são diferentes. E, portanto, as leis de Newton não são mais válidas, porque ela funcionaria num referencial, mas não no outro. Quando você tem dois referenciais inerciais, a gente sabe que eles não têm nenhuma aceleração um em relação ao outro. Então, esse termo vai ser nulo. E, portanto, as acelerações medidas nos dois referenciais inerciais vão ser iguais e as leis de Newton vão funcionar. Vamos ver agora outro sistema de eixo interessante para descrever movimento curvilíneo. Porque o sistema cartesiano não é adequado ao movimento trajetória curvilínea, tá bom? E a gente tem aqui uma trajetória curvilínea e a gente vai definir esses dois eixos, né? Essas duas direções específicas. Tem a direção tangencial, então naquele ponto é tangencial à trajetória, e a direção normal, que é perpendicular à tangencial, que sempre aponta para dentro da curvatura. Ok? Por que a gente vai utilizar essas duas direções? Porque elas vão facilitar, por exemplo, no caso da descrição da velocidade. A velocidade sempre vai ter somente um componente ao longo da direção tangencial. A gente sabe que a velocidade sempre está ao longo da tangente. Então, a gente ganha nesse fato, mas aonde que a gente vai dizer que perde, né? É que a cada instante, a cada posição diferente na trajetória, esses dois vetores unitários vão ser diferentes, ok? Mas essa expressão sempre vai ser válida. Derivando essa expressão em função do tempo, a gente vai ter acesso ao vetor aceleração, que tem duas componentes, descrito dessa forma. Eu não demonstrei como a gente chega nesse resultado, não é muito complicado, mas você pode encontrar em várias bibliografias. Então, o que a gente vê aqui? A vetor aceleração vai ter a componente tangencial, ok? Que depende, né, da variação da velocidade instantânea em função do tempo. Okay? E o importante entender é que esse componente tangencial ele só permite modificar o valor da velocidade instantânea. Então, se o valor da intensidade da velocidade varia, necessariamente tem componente aqui. Se não varia, não tem componente. Para que serve o outro componente, que é o componente normal, que vale v quadrado sobre ρ ou sobre r? Esse outro componente ele só permite modificar a direção do vetor velocidade. Então, se a direção do vetor velocidade não muda, necessariamente aqui vale zero. E a fortiori, se o vetor velocidade tem a sua direção que varia na trajetória, necessariamente tem componente normal. Então, é bom você lembrar muito bem esses dois tipos de componentes, porque a gente vai utilizar muito para frente. E, enfim, existe um outro tipo de sistema que é utilizado, dependendo da trajetória, né, que é o sistema polar. Né, o que nos interessa aqui é a descrição da posição da partícula em relação a um ponto, por isso que chama polar. Ok? E, portanto, a gente utiliza qual direção? A gente utiliza a direção radial, né, e uma direção perpendicular à radial, que é a direção transversal. Okay? Utilizando esse sistema, você descreve muito facilmente o vetor posição, né, que é simplesmente a distância vezes o vetor radial, e derivando, né, utilizando algumas informações,
a gente obtém essas duas fórmulas para o vetor velocidade e o vetor aceleração. Obrigado.